Existem muitos museus no mundo. Museus que exibem fósseis antigos, outros, belas pinturas, ou ainda belas estátuas antigas, restauradas para os olhos do público. No museu onde trabalhei, era tudo misturado. Mas ele tinha uma particularidade única entre os museus. Suas regras. Sim, eu sei, todos os museus têm um regulamento, mas eu garanto que as regras das quais vou falar não têm absolutamente nada a ver com as dos outros museus. Trabalhei nesse museu durante 2 longos anos, e se fiquei lá tanto tempo, foi por uma única razão, o salário. Não há outro motivo. Sério, eu precisava de um emprego rápido, pois não tinha como financiar meus estudos. Quando cheguei na cidade, esse era o trabalho perfeito para mim. Além disso, a maioria dos museus paga muito mal seus vigias noturnos, enquanto esse claramente era uma exceção à regra. Por isso, não hesitei e agarrei a oportunidade. Quando cheguei, fui treinado no trabalho. O vigia noturno que estava se aposentando fez questão de me explicar direitinho o básico. Em uma semana, já estava pronto para assumir o posto dele e fazer rondas sozinho. Porque sim, afinal de contas, é verdade que o trabalho de vigia noturno não é tão complicado quanto parece. Eu só precisava bater o ponto com um cartão em horários específicos. Nos 4 cantos do museu, passando por todas as salas de exposição. Os horários, aliás, sempre foram os mesmos, das 20 horas às 7 horas da manhã. Em seguida, a equipe do dia assumia o turno. Eu só trabalhava 3 dias por semana, e depois era o outro vigia que fazia o restante das noites. No primeiro dia de trabalho, cheguei 40 minutos antes. Fiquei surpreso ao ver Madame Godefroy, minha chefe, me esperando calmamente no meu posto. Achei que ela queria passar a noite comigo, talvez para ver se podia me dar as chaves, mas me enganei. Ela carregava um envelope pardo fino e o deixou na minha mesa. Depois de me perguntar se eu estava bem para a noite, ela sorriu, me olhou por um instante e depois foi embora. Só depois de alguns minutos percebi o que estava escrito no envelope: ler obrigatoriamente antes do início do seu turno. Meu turno, aliás, que deveria começar em cerca de 20 minutos. Então, apressei-me em abrir o envelope. Achei que era só algumas formalidades ou um resumo do que o antigo vigia tinha me ensinado. Mas eu estava muito enganado. No início, não reparei, mas realmente o olhar da patroa era estranho. Sabe, aquele olhar cheio de compaixão, não aquele olhar que te deseja boa noite, não é? Mas era só um olhar que dizia boa sorte. Eu sentia que o envelope continha algo muito importante. Sem esperar mais, tirei a única folha escondida ali. O cabeçalho estava praticamente vazio. Só havia uma frase: obrigado por seguir estas regras à risca, caso contrário, você pode ser sancionado ou demitido. Ou pior ainda. Lembro que sorri, pois não imaginava nada pior que ser demitido. Mas esse sorriso não durou muito tempo, pois logo abaixo dessa frase tinham várias regras estranhas. Ainda com esse papelzinho, vou listar as regras para vocês. Regra número 1. Não se preocupe se encontrar o Uomo de Cartola na seção de pinturas italianas. Ele sempre para e observa seu quadro favorito atentamente. Por outro lado, é proibido tocar no chapéu dele. Ao vê-lo no horário de pico, não registre o ponto. E deixar a informação em um post-it que você colocará diretamente na mesa da senhora Godefroy. Regra 2. Confira sempre se a porta do depósito está trancada. Nunca a deixe aberta. Se você ouvir barulhos como arranhões ou choro de bebê, redobre a atenção e verifique a cada hora. Regra número 3. Às vezes, o lustre do teto, bem acima da recepção, faz um barulho estranho. Se isso acontecer, não levante a cabeça. Ela gosta de ficar pendurada, mas odeia ser observada. Regra número 4. Como sabem, os peixes da sala de descanso devem ser alimentados durante o dia. Portanto, não há motivo para vocês irem lá, a menos que seja para limpar o aquário. Só peço que contem certo. Sempre há peixes dourados e 3 neons azuis. Se encontrarem um peixe parecido com um guppy preto sem olhos, nunca coloquem a mão no aquário. Regra número 5. Quando vocês pegarem o elevador para ir às salas de exposição do 2º andar, por favor, virem de costas para o espelho. O que está no reflexo fica lá, desde que a gente não preste atenção nele. E se por acaso seus olhos o encontrarem, por favor, contate a senhora Godefroy o quanto antes, se possível.
Regra 6. Ninguém nunca liga para o telefone da sala de antiguidades. Este está devidamente desligado e não deve ser atendido em hipótese alguma. O que está do outro lado da linha não deveria ligar nem entrar em contato com você. Regra 7. É responsabilidade dos vigias coletar e registrar no Excel as reclamações dos visitantes do museu. Só que às vezes acontece que uma certa pagoda deixa um comentário estranho pedindo à recepção para libertá-la, pois está sofrendo muito. Pagoda é o nome da estátua que fica atrás da recepção, então peço que, por favor, ignorem esses comentários. Regra 8. O código do banheiro é e sempre será 7485. Então, se por acaso você digitar o código errado e a porta ainda assim se abrir, nunca entre lá dentro. De todo modo, o que está atrás da porta vai te desmotivar totalmente. Regra número 9. A sala de exposição de arte contemporânea às vezes pode fazer coisas estranhas. Às vezes, alguns quadros mudam de lugar ou um deles cai no chão. Se ocorrer em outras salas, haja imediatamente, exceto na arte contemporânea. Agradeço se deixar os quadros no chão e não se preocupar com a bagunça. Parece que uma das pinturas está causando isso. Até hoje não conseguimos nos livrar dele, pois sempre volta. Regra número 10. À meia-noite, a energia pode acabar e tudo parar no museu. Se isso acontecer, por favor, permaneça sentado o mais quieto possível, esperando que a energia volte sozinha. É terminantemente proibido descer ao porão e tentar reativá-la por conta própria, exceto, é claro, se isso acontecer em horários diferentes da meia-noite. Depois de um tempo, ele vai se cansar e religar a energia em cerca de 20 minutos. Regra número 11. Talvez você ouça duas mulheres conversando em alemão na sala da Segunda Guerra Mundial. Você pode fazer sua ronda e registrar o ponto sem problemas, mas no momento em que elas pararem de falar, não olhe para elas e saia o mais rápido possível até a recepção. Regra número 12. O vestido de noiva de Alexandra Victoria às vezes vai para a sala das antiguidades. Ela não é inofensiva e deve ser monitorada pelas câmeras de segurança. Nunca entre na sala das antiguidades se ela estiver lá. Regra número 13. Ao atravessar a sala das estátuas, mantenha a lanterna apontada para a estátua sem braços. Se você a perder de vista e ela vier até você, não adianta tentar devolvê-la ao lugar. Por favor, continue de olho nela até sair da sala. Ela vai voltar sozinha para o lugar de origem quando você sair da sala. Regra número 14. Se você sentir náusea ao ir bater o ponto na sala de exposição sobre a Idade Média, por favor, volte rapidamente ao seu posto e se olhe no espelho da recepção. Se você perceber que suas pálpebras estão tremendo, ou que seu nariz ou sua testa estão se deformando, deite-se por cerca de 30 minutos. Alguns vigias não seguiram essas instruções, e um deles precisou ser hospitalizado de emergência às 4 horas da manhã, porque ele confundiu sua maçã com uma lâmpada que estava em cima da mesa da recepção. Portanto, fiquem atentos com isso. Obrigado, regra número 15. É comum que os monitores de vídeo monitoramento não mostrem a sala do grande tubarão branco. Desligamos a câmera após várias reclamações dos vigias anteriores. Diziam ver cenas de assassinatos insuportáveis envolvendo familiares. Você pode registrar o ponto nesta sala sem risco. Regra número 16. Nenhum funcionário chamado Zora trabalha aqui. Se você encontrar uma faxineira chamada Zora por volta das 2 ou 3 da manhã, ligue imediatamente para o número no verso desta ficha para informar que ele não está atribuído. Mas, no entanto, essa ação vai fazê-la desaparecer. Atenção, porém, ela pode gritar e ter o rosto horrivelmente deformado antes de ir embora. Aqui terminam as 16 regras que sempre respeitei rigorosamente. Tudo era verdade, mas nesses 2 anos de trabalho vivi experiências realmente traumáticas. Mesmo se precisasse economizar mais 6 meses, acabei sendo empurrado para fora, porque tive o azar de não respeitar a regra número 6 uma noite, e então eu peguei o telefone de exposição. O que ouvi do outro lado da linha foi a minha própria voz sussurrando que eu devia sair o mais rápido possível daquele museu. Eu não sabia se a entidade estava realmente me alertando sobre um perigo ou se estava fazendo algum tipo de brincadeira comigo. Sinceramente não queria pensar ali e naquele momento. Como é realmente algo que impede de dormir? Então
Entreguei meu crachá na manhã seguinte e fui o mais longe possível daquele museu. E agora? Mas é isso. Vou relatar os fatos desse museu estranho. Não tinha objetivo específico ao contar isso, mas espero que prestem atenção. Antes de aceitar um novo emprego, não hesite em perguntar à direção da sua empresa se existe algum regulamento interno específico antes de aceitar o trabalho, porque nunca se sabe. Para concluir, essa experiência levantou uma questão para a qual ainda não tenho resposta. Eu deveria vigiar esse museu para impedir que intrusos entrassem, ou na verdade, para evitar que essas coisas saíssem de lá?